Bom dia, sexto ano. Aqui quem está dando aula hoje é a professora Roberta, de língua portuguesa. E hoje, pessoal, dia 14 de 5 de 2020, nós estaremos trabalhando o módulo 3 da primeira apostila nossa de estudos, A Escrita e Você, da página 22. Nós já fizemos, pessoal, uma nós já estudamos esse módulo, né? Que é este módulo aqui, tá? Nós já estudamos esse módulo e agora eu estarei passando para vocês uma revisão que é muito interessante, né, pessoal? Porque não se fala muito da origem da escrita, da história da escrita, né? Hum, é, Nós estudamos muito verbo, a parte gramatical, a parte da ortografia, a parte da acentuação gráfica, mas não sabemos a origem da escrita. E qual é a sua principal função, não digo nem função, ela tem um valor muito grande na sociedade, a escrita. A escrita tem um valor de comunicação. E isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Porque é através da comunicação que nós podemos passar os nossos desejos, as nossas ideias, os nossos sentimentos, né? E ela nos possibilita, então, a fazer uma comunicação. E o engraçado que a escrita, ela na comunicação atravessa mundos. Se a gente parar para pensar, né? Ela alcança milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de lugares. A escrita ela não vê distância. Ela é muito ampla, ela alcança distâncias, atinge corações. E a escrita, ela expressa a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir também pode ser colocado numa escrita. Vocês já pararam para pensar, pessoal, quanto tempo leva um escritor para redigir uma escrita? Aqui no módulo 3, o que cada imagem revela e o conjunto como um todo, né? Aí na imagem dá para ver que a principal ideia que dá aqui na imagem é que a escrita ela passa uma linha de telefone, né? Como se fosse uma comunicação mesmo, né? Como se fosse, não, é uma comunicação, né? Ela atinge diversos povos, diversas pessoas, ela chega a diversos patamares de comunicação. O legal da escrita, pessoal, dessa escrita que nós estudamos, né? Mas nós não sabemos a sua origem, que é uma coisa legal para nós sabermos, né? Ela também, o interessante da escrita, como nós estudamos no início do ano, ela inicia-se com símbolos. A escrita antigamente era feita por símbolos, né? Não tinha um alfabeto definido, né? Então se desenhava um símbolo e nesse símbolo ele já praticamente falava uma frase toda, né? É muito legal vocês conhecerem essa evolução da escrita, né? Porque ela começou, pessoal, na Idade da Pedra ali, marretando, né? Antigamente se escrevia na pedra, muito, muito, muito antigamente, né? Na pedra com uma marreta e se definia a escrita, certo? Com o passar do tempo, a escrita passou a ser
redigida num pergaminho. Pergaminho é um tipo de papel feito com pele de carneiro, né? E com essa evolução, pessoal, a escrita também ela passou a ter uma popularização entre os seres humanos. Porque antigamente era só o clero, a nobreza, que falava, que escrevia, que passava os decretos. Hoje nós vemos que também é possível, depois com o passar do tempo, que mais e mais pessoas passaram a ter interesses na escrita e conhecer um pouco mais dela, né? E aperfeiçoar cada vez mais. E a escrita passou de ser símbolos e passou a ser alfabeto. E nessa trajetória, né, de ser do pergaminho, depois de ser da era da pedra, passar para o pergaminho, ela também teve uma evolução muito interessante. Ela passou a ser escrita em livros, passou-se a ter uma comunicação maior com a escrita, um manejo maior com a escrita, né? E os povos cada vez mais interagindo, né, entre si nas comunicações, para comunicar, por exemplo, antigamente, né, quando ia se comunicar um grande fato que havia ocorrido, o que acontecia? Essa escrevia-se uma carta para contar uma novidade. Essa carta ia lá para a Argentina, vamos dizer, né? Demorava um tempo para chegar lá, né? E ela passou também agora a ser mais elaborada com o passar do tempo. Nós entramos na tecnologia, depois do livro, depois do pergaminho, nós entramos na tecnologia. A tecnologia fez com que a escrita, com que a informação chegasse cada vez mais rápido até as pessoas e comunicasse cada vez mais rápido. Então, hoje a comunicação da escrita ela está numa velocidade muito grande. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos redigindo, quando nós estamos escrevendo um bilhete ou mesmo no WhatsApp, nas redes de comunicação, nós temos que tomar cuidado. Por isso a importância que eu falei para vocês de sempre estar escrevendo, lendo o que escreveu, relendo, para depois vocês enviarem a alguém, porque você tem a intenção de atingir alguém com a sua escrita. Você quer passar a sua ideia, mas você tem que saber se a pessoa que está do outro lado ela está preparada para receber aquilo que você está escrevendo, se ela está preparada para entender. É importante também tomar cuidado no tipo de linguagem que vocês vão utilizar para quem vocês estão enviando. Aí é importante analisar. Essa pessoa que eu estou mandando essa escrita, esse bilhete, vamos colocar assim, ela está apta a entender tudo que eu estou colocando aqui? Ela vai conseguir entender a forma que eu estou me comunicando? E também dentro dessa estrutura da escrita, nós temos aquela parte importantíssima que é a linguagem formal e a linguagem informal. Por isso que no decorrer do módulo que nós estudamos do primeiro módulo, nós trabalhamos bastante essa função da escrita. Nós falamos sobre resumo, que é uma coisa muito importante, que ensina a nos organizarmos com uma escrita coesa, coerente. O que é coesa e coerente? É quando você consegue passar a sua ideia para o papel. Que muitas vezes a ideia está aqui, ó. Ela está aqui, mas nós não conseguimos passar para o papel. Aí, quando nós pegamos um tema para escrever, nós pensamos: meu Deus, como eu vou conseguir escrever um tema agora, né? Então,
esse tema, ele pode ser escrito, você vai escolher o título, você vai pensar, será que para quem eu estou escrevendo ele vai conseguir entender? Será que se eu escrever de tal forma, ele vai conseguir compreender o que eu quero passar? Será que quem está lendo vai entender o meu sentimento, o que eu quero transmitir com o que eu estou sentindo? E isso, pessoal, gira em torno do mundo. A escrita, ela gira, imagine o globo e as letras, a escrita girando em torno do mundo. Isso é muito importante, pessoal. Então, eu quis enfatizar para vocês, fazer essa revisão do módulo 3, falar sobre a importância da escrita na vida nossa. A evolução que ela teve no meio de comunicação, né? Que antes, para se comunicar, como eu havia dito, as pessoas se reuniam na rua e alguém subia lá no palanque e começava a ler um decreto ou uma lei, né? E tinha que ser aceito, tá? Aquilo que era lido era aceito. Não poderia ter uma. Ah, eu não achei isso legal. Ah, isso não é legal. Ah, isso não. Não tinha argumentos, não tinha críticas. Era o que estava escrito ali e tinha que ser aceito e pronto. Mas com a evolução dessa escrita, mais e mais pessoas passaram a escrever, mais e mais pessoas passaram a ter conhecimento, mais e mais pessoas passaram a ter mais comunicação uma com as outras. E com isso, houve-se a necessidade da escrita evoluir também no sentido de melhorias. Foi onde aconteceu a criação do livro, onde se passava as ideias do que você queria colocar no papel, da parte política. A escrita, ela tem uma importância muito grande, por exemplo, na área médica, quando é passado um receituário e você tem que entender esse receituário, seguir ele para que você possa garantir a sua vida. Então, vocês já pararam para pensar como que a escrita, ela gira em torno de tudo que nós fazemos? De tudo, 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 tudo mesmo. Então, é importantíssimo focar no que você está escrevendo, focar para quem você está escrevendo. Muitas vezes nós escrevemos algumas coisas que é lembrete para nós. Mas quando nós estamos escrevendo para uma pessoa, nós temos que tomar esse cuidado em atingir o nosso objetivo. Se você quer fazer aquela pessoa sentir felicidade, você vai escrever uma carta de alegria, um bilhete de alegria, um bilhete todo florido, com frases animadas. E isso vai animar a pessoa do outro lado. Essa pessoa ela pode até estar tristinha e com a sua escrita você pode reanimá-la, fazer com que ela sorria. Isso é muito importante. A escrita, pessoal, ela é fantástica e pouco se fala dela, né? Lá na época dos egípcios, a formação dela, que era escrita por símbolos, né? Na China também escreve-se com símbolos. No Egito, só corrigindo, não se escrevia com símbolos. Ainda a escrita é com símbolos, né? Temos que conhecer o alfabeto para poder entender o que está escrito. E o que eu sempre achei interessante nos estudos, né? É que quando a gente está analisando, eu não conheço a escrita egípcia, né? Mas eu vejo o desenho, tudo, mas eu não sei quais são os significados, né? E eu vi aqueles símbolos, né? Eu imaginava, nossa, cada símbolo desse faz parte de uma letra do alfabeto? E não. Ela é, por exemplo, um símbolo daquele, ele já escreve uma frase toda.
Mas para isso é necessário que haja uma interação, uma intimidade com essa escrita para que você possa desenvolvê-la e compreendê-la. Então, a escrita ela é realmente mágica, muito legal de se entender, muito legal de se estudar. É importante estarmos inteirados, ok, pessoal? Eu vou deixar nessa revisão uma atividade lá no plural para vocês, tá? É uma revisão bem rápida, eu achei muito interessante retomar essa parte da escrita, a importância dela, quando nós estamos fazendo um resumo, a importância de saber o que nós estamos escrevendo, e para quem nós queremos comunicar aquilo que nós estamos escrevendo, um resumo, uma sinopse, uma resenha. É muito importante estarmos inteirados daquilo que estamos escrevendo e também ter foco para interagir com a pessoa que está recebendo essa leitura sua, né? Numa leitura crítica, sermos bem criteriosos, né? Quando estivermos criticando, principalmente quando se trata de escrita, porque a escrita, pessoal, ela é um registro. Você escreveu, fica ali registrado. Então é importante ficar atento a esse tipo de orientação, ok? Pessoal, eu vou deixar a atividade para vocês lá no plural, tá? Lembrando que aula dada, aula estudada. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Nós temos os nossos momentos de lazer, de obrigação e agora nós temos o nosso momento de estudar. Outra coisa muito importante é deixar o ambiente arrumado para esse estudo. A escrita ela requer concentração, ela requer releitura, que é isso que nós estudamos lá no resumo. Ele pede para que você leia uma vez, releia na segunda vez, releia na terceira vez, para aí sim depois falar: não, agora o meu texto está pronto, agora ele está entendível tanto para mim quanto para quem está lendo. Uma outra dica da escrita, é legal que tudo aquilo que você escreve, você lê em voz alta, porque você, quando começa a ler em voz alta, você fala assim: opa, ficou estranha essa frase que eu escrevi. Opa, ficou estranho esse verbo que eu utilizei. Entendeu? Então é assim que nós conseguimos melhorar a nossa escrita, deixar ela cada vez melhor. Ok, pessoal? Eu vou deixar a atividade então lá no plural para vocês. E lembrando, aula dada, aula estudada.